Olá, gente, professor Marcos Domingos, professor de arte. A gente vai continuar nosso material de estudo com um conteúdo do primeiro ano que alguns de vocês conhecem, mas é muito importante para entender, até porque ele já despencou ali no Enem sobre outras visões, inclusive com imagens com questões contextualizadas, né? Arte pré-histórica. Então, para a gente entender arte pré-histórica, é necessário entender esses dois períodos que para a história tem mais divisões. Para a gente, vamos dividir em duas. O período paleolítico inferior, que data mais ou menos de 2 milhões de anos, a 10 mil anos atrás, antes de Cristo no caso, e o período paleolítico superior, onde há uma produção de instrumentos em ossos, marfins, pedra e madeira. Por isso que é chamado de período paleolítico. Eu não entendi, bro. Paleo significa antiga, litos significa pedra, ou seja, idade da pedra antiga, idade da pedra lascada. Professor, vamos construir algumas coisas sobre a arte pré-histórica e esse homem pré-histórico, né? Acreditava-se que a pintura rupestre tinha sido a primeira forma de arte a surgir. Não é bem assim. Então a gente tem que entender o seguinte: esse homem pré-histórico, ele não é tão pré-histórico quanto a gente imagina. Naquela coisa do cinematográfico, um homem e tal. Tem alguns itens que vocês têm que entender, porque eu estou falando de milhares de anos. Né? Não estou falando de um dia, hoje ele está de jeito. Não, não é isso. Acreditava-se que essa pintura rupestre fosse uma maneira de comunicação. Então o conceito de arte não existe para a pré-história, existe para quem estuda a arte daquele período, melhor, as manifestações de comunicação. Ainda não entendi, professor. As pinturas rupestres são as mais conhecidas, elas na verdade são processos de comunicação, onde este homem vai à caça por sobrevivência e subsistência básica, e aí eles criam uma estratégia de como esta caçada vai ser, criando processos de linguagem, processos de comunicação, já que eles não verbalizam palavras. Deixar claro que outras manifestações artísticas provavelmente surgiram primeiro, entre eles a música e a dança. Como assim? A música não é o que a gente conhece como música, mas sim eu sistematizar um processo de verbalização. Exemplo, meu intérprete está aqui, eu vou fazer um assovio para ele e ele vai se comunicar comigo. Por quê? Porque a gente fez um acordo. O assovio é para chamar. Eu não vou assoviar aqui agora que não faz sentido. Mas é só para vocês entenderem, certo? Então, a dança seria uma forma de representação de movimento continuado. Então, na hora que você tem esse movimento continuado, você tem dança, mesmo que não precise do jeito que vocês conhecem como música. E, posteriormente, as pinturas rupestres, que vão ser sistemas de registros. Uma pintura na parede da caverna. Mais ou menos. Por quê? Porque a gente está falando do período paleolítico superior. Então, esse homem pré-histórico, ele não vive na caverna. Ele é nômade, então ele só vai ficar naquele local enquanto tiver proteção, abrigo, comida e bebida. Então vamos à caçada, eu vou desenhar, montar esquema tático aqui. Então essas pinturas rupestres, elas eram feitas provavelmente em Paris e Rochedos, que seria o suporte para isso. Então desconstrua a ideia de que ele mora dentro da parede da caverna. Menino, não risca a parede aí, a minha coordenadora disse, né? Mãos e negativos, Ana, é mais ou menos o seguinte. Sabe quando a gente tem criança pequena em casa? A Léo já passou... Léo, qual a idade do teu filho? Né? Meu câmera? Ele já passou por isso. Deixa giz, ele tem 7 anos, mas com 2, 3 anos, deixa giz, deixa pincel na mão de uma criança, tu vai ter uma parede pré-histórica. Pois é, a criança se comunica através de rabiscos, rascunhos. É bem provável que esse homem primitivo, esse homem pré-histórico, ele vai experimentando vários rabiscos até chegar nisso. Mas como é que ele vai chegar? Um belo dia, um homem da caverna colocou a mão, cadê a minha mão? Tá aqui. Colocou a mão em uma parede da caverna e soprou uma terra de uma outra cor. Mais de 1000 anos depois, mais de 500 anos depois, mais de 210 anos depois, um outro passou horas olhando até chegar à conclusão, ridicularmente falando, estou colocando uma alegoria, que isto tinha o formato da mão dele. Aí ele chega à conclusão de que ele pode desenhar. É bem provável que dessa maneira simplória tenha surgido as primeiras manifestações de mãos negativas feitas por caçadores, porque eles precisavam se comunicar. Sabe aquela frase que a pessoa é tão lenta, não estou dizendo politicamente correto, você explica, alguém diz assim, desenha para ele, para ver se ele entende, é o homem pré-histórico. Né? Essa aqui é nas cavernas de Cueva de las Manos, na Argentina, nossos conterrâneos vizinhos. O período paleolítico é onde tem as pinturas rupestres mais antigas, né, encontradas em abrigo de cavernas, feitas por caçadores, que eu falei para vocês, um sistema de comunicação. Bom, eu tenho cervos aí e caçadores. Como reconhecer?
Animais desenhados em tamanhos menores significava dizer que eles eram menos perigosos. Animais desenhados em tamanhos maiores significava dizer que eles eram mais perigosos. Se as linhas e as cores fossem mais finas e mais claras, as cores no caso, eles eram menos ferozes. Se as cores fossem mais escuras, eles eram mais ferozes. Caçadores, como é o caso dos nossos amiguinhos aqui, fossem desenhados em tamanho maior ou menor, os caçadores desenhados em tamanho maior eram mais habilidosos e os menores menos habilidosos. Ou seja, esse processo de representação não é uma coisa aleatória, é um sistema codificado com tamanhos, formas e cores que vão determinar este risco para este homem, né? Isto aqui é a pintura de um bisão, né? Um búfalo grandão, e essa pintura rupestre tem duas características, o naturalismo e o misticismo. O naturalismo, o homem pré-histórico, ele desenhava o que via, sol, chuva, vento, caçadas, né? Essa aqui é a pintura de um bisão em Altamira. Então, tudo que tem ao redor dele, ele reproduz, ainda com uma necessidade de comunicação. E o misticismo, ele desenha um animal morto na parede da caverna, no suporte, e ela acredita que dessa maneira a caçada vai ser proveitosa, porque o pintor caçador supunha ter poder sobre o animal, né? Para vocês entenderem. Ah, agora eu entendi. Essas pinturas rupestres, elas foram encontradas em grande quantidade na Europa, em cavernas na Espanha e na França, e as tintas utilizadas eram sangue, inclusive humano, carvão, ossos carbonizados, flores, frutas, cascas, folhas, óxidos minerais. Professor, o que é óxidos minerais? Terra, menino, de várias cores. E excrementos humanos, cocô, pinturas de cunho ritualísticos. Pinturas rupestres encontradas em Tarsili, na região do Saara. Mas nós temos pinturas rupestres no Brasil. Nós estamos falando de São Luís do Maranhão, vizinho da gente aqui no sul do Piauí. Tem o parque da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no sul do Piauí, que tem um dos maiores acervos pré-históricos, de pinturas pré-históricas no Brasil. Mas, aqui em São Luís foram encontrados artefatos ainda estão em estudo, né, nesse exato momento, artefatos pré-históricos, talvez, não posso garantir, os mais antigos do Brasil, mas esse é assunto para outra aula. Predomina na pintura, na escultura da pré-história do período paleolítico, figuras femininas. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a Vênus de Lendorf. Professor, como disse meu cameraman, que é politicamente incorreto, a barriga desta mulher está grávida. Eu não vou reproduzir, senão ele vai preso, eu também vou. Ela está grávida porque, nesse período, esse homem pré-histórico acredita que esta mulher é uma divindade, porque ela tem a capacidade de aumentar a quantidade de pessoas nesse grupo social, nessa tribo, alguma coisa do tipo. Essa escultura, ela tem mais ou menos 11 centímetros de altura, é bem pequenininha, né? É um terço de uma régua de 30 centímetros. E aí a pergunta se faz, por que se faz uma escultura em homenagem a alguém? Acabei de responder. Por quê? Porque essa figura é importante. Então você vai encontrar diversas formas de esculturas de mulheres grávidas. Então significa dizer que ela passava por um processo de endeusamento. Ó, 11 centímetros, é isso aqui assim, é bem pequenininho. Bota aqui na altura da minha camisa para você ter uma noção, certo? Essa escultura é de barro secado ao sol. Vamos fazer um exercitando para a gente entender. Veja a imagem de uma das esculturas pré-históricas mais famosas, a Vênus de Lendorf. Esse nome quem deu foi a gente. Não é que os homens pré-históricos deram, foi a gente que deu esse nome. Sobre essa escultura, é correto afirmar que, letra A, foi encontrada num sítio arqueológico da Serra da Capivara, no sul do Piauí, que eu comentei com vocês. Letra B, foi encontrada em 1990 por um arqueólogo chamado Willendorf. Letra C, está relacionada a cultos arcaicos de fertilidade? Ou letra D, inspirou a Vênus de Milo, romana, da Roma Antiga? Essa aqui é fácil. É claro, está relacionada a cultos arcaicos de fertilidade. Como assim? Todas as civilizações que passam ao longo da história têm rituais de fertilidade, né? Ah, eu vou comemorar aniversário. Você não dá parabéns, você comemora porque a criatura ainda está viva. E às vezes nem a criança teria sido gerada. Então esses rituais de fertilidade são feitos. Período Neolítico. Período Neolítico para a arte é uma coisa, para a história é outra. Então, a gente dividiu o mais antigo Paleolítico, o mais recente Neolítico, que já engloba o período Mesolítico e o Neolítico. Meso, meio, neo, nova. Nesse caso, eu estou falando do surgimento do fogo e do uso da metalurgia. Espera aí, metalurgia, derreter metal e transformar em outra coisa? Olha, então esse homem pré-histórico não é tão pré-histórico. E aí é chamada de Idade da Pedra Polida, por quê? Porque os objetos passam a ter outras características. Outro exercitando para a gente poder fixar. As primeiras manifestações de arte na pré-história foram as mais simples.
Uma delas foi provavelmente, sumiu minha tela, Léo, provavelmente feita por caçadores e acidentalmente feita por pinturas nas paredes de cavernas. Daí se originaram as demais, que são as mãos em negativo. Deu para vocês olharem porque a gente não teve perda. Beleza? As mãos negativas que eu falei para vocês, provavelmente feitas por caçadores. Ainda no período neolítico você tem o sítio arqueológico São Raimundo Nonato, que eu falei para vocês, a gente chama de pintura de várzea, por causa desse tom vermelho. Certo? Maravilhoso lá. Ainda São Raimundo Nonato, o sítio arqueológico lá. E essa vai dar o surgimento ao que a gente chama de escrita pictográfica. O que seria a escrita pictográfica? É mais ou menos um processo de comunicação onde você tem, né, não, já voltou de boa, onde você tem sistemas de símbolos que vão dar origem a letras ou palavras. Tudo que a gente conhece de escrita surge com a pintura pré-histórica, que vai ser normatizada, tipo um quadrado, para explicar, como meu amiguinho aqui de Libras, eles me explicaram, né, e eu aprendi que cada pessoa pode ter um sinal. Eu não sei qual é o meu, depois eu vejo. E aí, quando você grita essa ideia de que as pessoas, as palavras, os objetos têm sinais, você cria um sistema de escrita, que é o caso da pictográfica. Um símbolo reproduz aquilo. No nosso sistema de alfabeto, cada letra tem um fonema. Em outros sistemas, cada sinal, cada símbolo é uma palavra. Então, essa ação ela já era uma forma de registro. Essas aqui são as primeiras formas pictográficas encontradas na cidade mesopotâmica de Kish, hoje no Iraque, datando aí mais ou menos de 3.500 anos antes de Cristo. Nota que o período neolítico para a gente é 10.000 anos antes de Cristo, ou seja, é muito tempo atrás. Metalurgia. Nas nossas tribos de povos originários no Brasil, algumas continuam literalmente na pré-história. Quando você tem o domínio do fogo, o domínio da técnica de derreter metal e transformá-lo em outra coisa, você tem a metalurgia, que é o que a gente chama de pedra polida, idade dos metais. O homem começa a fazer esculturas em metal. Olha isso aqui, gente. Né? Essa aqui é de pedra polida, mas eu já vou mostrar para vocês, é a chamada Vênus de Holyfels, né? Ou Vênus de... não vou pronunciar essa palavra, é muito difícil. Skelling, acho que é isso. Ela já tem um polimento, mas ainda de mulheres grávidas, e ele começa a fazer, além das mulheres grávidas, que tem 15 centímetros, começa a fazer esculturas de guerreiros. É interessante porque essas esculturas de guerreiros elas vão passar por duas técnicas, a forma de barro e a cera perdida. Vamos começar com a forma de barro. Para a gente entender, eu vou fazer uma comparação bem interessante. Vocês já viram forma de ovo de Páscoa, né? Que é aquele côncavo? Como é que eu faço aquilo? Primeiro eu derreto o chocolate, coloco na forma, tento fazer o condensamento, não, qual seria a palavra? A conformação da forma e depois eu tiro o excesso. Gente, eu já tentei isso e eu acho que algumas pessoas que dominam isso me disseram também, né? Porque a minha foi péssima. Que são várias tentativas até acertar o tempo. Pronto, acabei de descobrir. Acidentalmente, este homem pré-histórico do período neolítico, ele descobre que uma pedra numa fogueira derreteu. E logo depois que ela deixou de ser quente demais, ela solidificou. E aí ele, por observação, ele vai determinando esse processo até chegar nessa pedra. Caramba, professor! Ou seja, este homem pré-histórico não é tão pré-histórico. Já a cera perdida é mais complexa ainda. E quando a gente começa a imaginar, assim, ele fez isso, o que seria isso? Eu vou fazer uma escultura em cera natural, cera de abelha. Moldei a escultura todinha, da minha mão. Aí eu vou tirar o molde da escultura e vou fazer uma bola de barro enorme. Vou colocar essa bola de barro com a escultura original dentro da fogueira. Ela vai cozinhar, essa é a palavra, né? Ela vai assar e o barro vai solidificar e virar tijolo. A escultura de cera que estava lá dentro vai derreter. Já cansei só de ouvir. Depois que derreter, eu já deixei uma saída, eu vou tirar o excesso. Então eu tenho um tijolo oco por dentro, cozido, duro, resistente, e refratário, porque ele vai aguentar muita pressão de líquido derretido. E dentro dessa área eu vou ter um molde com o formato da escultura original. Ufa! Agora eu venho a parte mais dificilzinha. Eu vou ter que juntar várias dessas pedras, derreter várias dessas pedras, ou seja, procurar esses metais in natura, para depois colocar esse metal dentro daquela forma e esperar resfriar, solidificar para poder quebrar e tirar. Minha Nossa Senhora! Ou seja, ele cria mecanismos de tecnologias que ainda são utilizados até o dia de hoje.
Objetos utilitários, peças de uso coletivo, pontas de lanças, objetos contundentes, formas, pratos, entre outras coisas. E aí a gente sai das esculturas e parte para a arquitetura neolítica. Essa aqui é a situação. Menhires, domes e cronlex. Menhires, uma pedra vertical gigante fincada no chão. Dome, duas pedras verticais com uma horizontal sobre elas, parecendo uma grande mesa. Cronlex, reunião de domes e menhires. O mais conhecido é esse aqui em Stonehenge, na Inglaterra. E aí, professor, já vi isso numa ilha de Páscoa, pois é. Uma pedra gigante, né, colocada no chão. Alguém prestou atenção que essa pedra, às vezes pode ter de 2 metros até 8 metros de altura, dependendo da pedra, que é pesada pra caramba, ela toda é cortada e ela tem cortes bem organizados. Então, talvez até ele tenha encontrado isso na natureza, mas é uma possibilidade muito rara. Né? Esses menhires aí que vocês estão vendo são de Raposeira, da Vila do Bispo, em Portugal, em Bulhoas. Alguém cortou, lixou, lustrou e colocou aí. Eu não estou falando de uma pedrinha pequena, eu estou falando de uma pedra gigante. Como é que ele colocou isso? Qual foi a técnica? Agora vamos ver o outro para vocês acharem mais absurdo. Isto aqui não é a casa do Fred Flintstone. Quem já assistiu a animação? Já, Tata? Já assistiu a animação? Bom, obrigado. Os Flintstones têm uma casa feita de pedras. Pois é, a inspiração são nos domes pré-históricos do período neolítico. 2 pedras embaixo com uma pedra em cima. E há um corte específico nessas pedras. Eu volto já nisso aqui. Olha isso aqui. Aí eu vou ter uma situação de abrigo, é uma casa. Parece uma mesa gigante, né? Esse aqui é de Lanyon-Côte, fica no Reino Unido. Então, ele teve que buscar esta pedra, cortar esta pedra, deslocar essa pedra por quilômetros, para depois dar um jeito de erguer a pedra em cima de outros que já estavam presos no chão, que já era difícil. Caçamba, como é que eu vou ter esse trabalho todo? Né? E aí, essa aqui é de Mané Kerioned, em Karnak. Passa, bebê. Eu já vi isso numa tela, pois é. Os cronlex são a reunião de domes, 3 pedras, 2 verticais e uma horizontal, com os menhires, uma pedra só. O Stonehenge é o mais conhecido, que fica na Inglaterra. Eu vou só parar para mostrar bem aqui para vocês como ele é visto de cima. Eu, professor, já vi vários filmes. Acreditavam que isto tinha sido construído na Idade Média, né, em função dos celtas. Aí, quando eles fizeram o estudo de carbono, olha, eu vou desenhar aqui para você ter uma noção. Olha isto aqui, ó. Parece uma mesa gigante. Só tem um detalhe. Esse pontinho bem aqui vermelho que eu vou colocar, bem que não sei se dá para olhar, seria a altura de um ser humano. É uma mesa gigante. Isso aqui tem quantos metros de altura, professor? 6. E como é que eles colocaram? Mais ainda absurdo é quando você tem uma noção de como eles eram originalmente. Isso aqui é uma ilustração. E aí vem, como construir? Segunda situação, como erguer essas pedras? Terceira, como colocar as pedras em cima das outras, se não tinha guindaste na época? Quarto, como é que eu vou pegar uma pedra dessa e cortar e fazer um círculo perfeito com círculos concêntricos? Quinta, para que diacho servia isso? Sexta, algumas pessoas acham que é um gigantesco relógio de sol. Outras que é um local de reunião de tribos pré-históricas. Outras que é um local de sacrifícios. O que se sabe é que esse monumento Stonehenge é uma incógnita muito grande com diversas teorias. Um grupo de estudiosos resolveu erguer um dolmen desse aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês para mostrar novamente. Resolveu erguer um desses somente. Menino, eles tiveram muito trabalho, né? E chegaram à conclusão de que até a corda este homem pré-histórico tinha que fazer e criar técnicas para isso. Eu vou deixar vocês aqui com essas perguntas sobre Stonehenge, né, e dúvidas. Professor Marcos Domingos, professor de arte. Um abraço, gente. Fui!